boa noite. Minha internet tinha dado um probleminha, não estava entrando. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem, vamos ver se não vai cair novamente. Tudo bom, Nilzete? Vou esperar um pouquinho, é porque minha internet não sei o que houve hoje. Acabou dando uma travada aqui, meu vídeo pausou e eu tive que sair e entrar novamente. Vamos só esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Hoje a gente vai falar sobre fornecedores, né? Boa noite para quem tá entrando. Que bom que tá tudo bem, né? Esse tempo para nós muito chuvoso, meu Deus. Tá tenso aqui no sul, né? Meu Deus, bem complicado. Vamos só aguardar um pouquinho mais. Estou até fazendo uma lista aqui de fornecedores. Boa noite, Clarice. Tudo bem? Aurinete. Jerusa. Minhas alunas aí em peso, né? Oi, Celeste, boa noite. Tudo certo, gente. Tô só anotando aqui umas coisinhas até as pessoas entrarem. Não sei se a minha internet tá boa ou não hoje, mas ela já deu uma travada que eu tive que entrar e sair do vídeo hoje. Não sei o que houve, né? Coisa ao vivo é assim mesmo, né? Ai, Deus. Tava mesmo hoje falando dos perrengues dos nossos fornecedores, né? Como é importante a gente conhecer bem o nosso fornecedor, como é importante a gente ter conhecimento. Oi, Laura! Como é importante a gente ter conhecimento dos nossos fornecedores, né? De a gente ter um bom relacionamento com o nosso fornecedor. Porque eu sempre falo assim, ó, que quando a gente tem uma empresa, que a gente precisa ter parceiros, né? Os fornecedores são nossos parceiros, né? Essa parceria tem que ser boa para os dois lados. Então tem que ser um fornecedor que na hora do perrengue, na hora do problema, que isso pode acontecer, ele te dê bastante assistência, seja uma pessoa, né, uma empresa bem maleável, que te dê no caso de problema, tu ter toda a assessoria, tu ter toda a informação necessária para tu poder resolver essa situação, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre fornecedores, né? Bastante gente me pergunta quais os fornecedores que eu uso e, né, que eu tenho aqui na loja. Com esses anos de loja, a gente já testamos, né, vários, né? Alguns abandonamos no meio do caminho, né? Outros continuam com a gente desde o início e ainda continuam. Então, por isso que é tão importante ter, sim, esse bom relacionamento com o nosso fornecedor. Oi, Dai. Oi, Gabi. Tudo bem? Eu vou de novo mexer numa luz aqui que tá me incomodando. Gente, desculpa, senão eu não vou conseguir fazer a live. Me perdoem, voltei. É que se vocês vissem o meu estúdio... Então, a gente tem que fazer, engembrar alguma coisa, né? Eu quase sempre tô fazendo agora aqui no escritório, por isso a minha parede aqui toda branca, mas acaba facilitando por conta da BR, que é aqui do lado. A gente tá com um problema bem grande de trânsito, então os caminhões resolvem buzinar e acaba atrapalhando, tá? Oi, Janice, boa noite. Então, por isso que quase sempre eu faço aqui no meu escritório, no meu mini estúdio, né? Mas dá pra gente fazer também, né? E daí quem usa óculos é um problema com luz, né? Ó, a claridade de lá reflete aqui no meu óculos, mas tudo bem também. Não, nada que vai atrapalhar a nossa conversa de hoje, né?
Sempre gosto de iniciar a nossa live falando, né, sobre quem eu sou, né, apesar que a maioria que entraram até agora já me conhecem, né, uns são alunos, outra é filha, enfim, mas sempre tem as pessoas novas, né, que talvez nunca assistiram a live, então eu gosto sempre de me apresentar. Bem, eu já trabalho há 15 anos no mercado, né, de cortinas de alto padrão. A gente tem loja física, né? Apesar que de costura realmente eu já trabalho há mais tempo que isso, né? Meu nome é Elisângela, tá? E enfim, a gente decidiu abrir essa página no Instagram e o canal do YouTube, que para poder realmente ter essa troca de ideias, de informações com pessoas que também trabalham no mesmo ramo que eu e que sim sentem a necessidade, a falta dessas informações, né? Então por isso que a gente decidiu fazer isso, para toda semana a gente ter essa troca de ideias, e tá sendo muito, muito, muito bom. Boa noite para quem tá entrando na nossa live ainda. Boa noite, Beth, Patrícia. Então, gente, vamos começar a falar sobre os fornecedores de tecidos, tá? Nesses meus 15 anos de loja, eu já passei por vários fornecedores, tá? E às vezes é até um pouco complicado a gente citar nomes, claro que eu vou falar sim com os que eu trabalho, mas de dizer que tal fornecedor é bom ou não é bom. O que a gente deve sempre avaliar quando a gente vai fazer a compra da matéria-prima, né? Principalmente perceber se esse teu fornecedor realmente é teu parceiro, tá? Se essa parceria na hora do problema, se realmente você consegue perceber se essa empresa vai te dar essa ajuda, essa assessoria quando o problema acontece, porque é comum acontecer, tá? Principalmente hoje que a gente trabalha, a maioria das empresas trabalham com tecidos da China, né? Então o problema acontece, são poucas as empresas no nosso ramo, né, de costuras, poucas as empresas que são nacionais, tá? A maioria são, os tecidos são da China, então são importadoras que trazem o tecido de lá e revendem pra gente aqui, né? Revendem fracionado. Qual que é a diferença entre a gente comprar direto da fábrica e de uma representação, né? De uma empresa que vende tecido fracionado? Geralmente, tá? Tecidos que mais giram, blackout, forro, linho, voal, o tecido que tu mais gira, que mais tem venda, que tem mais saída, esse sim compensa muito a gente comprar de fornecedor direto, porque você consegue um preço melhor, você consegue comprar, de repente a quantidade você consegue ganhar frete pago, mas cada um tem que analisar o que vale a pena, né? Se vale a pena realmente, se esse valor que você paga a menos no metro do tecido vai valer a pena a quantidade de tecido que você tem que comprar de uma vez só, tá? Porque empresas, quando a gente compra direto de fábrica, a gente sempre tem que comprar em rolo fechado. Então, até que ponto vale a pena eu comprar diretamente do fornecedor, né? Da empresa do fornecedor, não, porque a gente acaba não comprando diretamente, a gente não compra direto da China, né? Mas comprar o tecido não de uma forma fracionada, em rolos inteiros. Até que ponto isso vale a pena? A gente precisa avaliar muito a questão, como eu falei, de estoque, de quanto que isso vai girar na tua empresa. Esses tecidos que são toda a cortina que você vai vender, ou um forro, ou um blackout, é raro a cortina que não tem, né? Geralmente tem. Então, forro, blackout, linho, voal, esses tecidos que tem mais saída, eu concordo com comprar direto, tá? Tecidos que não tem muita saída, tecidos diferenciados, tecidos de chale, sim, atacadistas, me fugiu a palavra, Jerusa, obrigada.
Tecidos que são que você não vai, que não compensa comprar de rolo fechado, então sim, eu também compro de representação que vende tecido fracionado, que vende com preço de atacado, mas que vende tecido cortado, fracionado, né? Que você pode comprar por metro. Então, eu trabalhei durante muitos anos dessa forma quando eu iniciei. Eu demorei bastante a comprar direto da fonte por conta de... na época realmente era direto da fonte, né? Porque há alguns anos atrás, por exemplo, a Cortex era uma fábrica nacional, a gente poderia realmente comprar aqui no Brasil. Hoje não mais, tá? Hoje a Cortex também traz de fora, né? Traz da China. A gente pode contar nos dedos as fábricas que são ainda no Brasil, né? A China tomou conta do mercado e é um momento que a gente precisa se acostumar com isso, né? É a nossa realidade hoje, tá? Juntamente com esses tecidos que vêm da China, vêm os tecidos com problema, infelizmente. Todas as empresas, tá? Como eu citei no início, não tem como eu falar, essa empresa é melhor que essa. Por quê? Todas elas vendem tecido bom, mas todas elas também pode ter um lote com problema, tá? A diferença entre a gente saber escolher o fornecedor é justamente isso que eu falo, de saber qual fornecedor que realmente é teu parceiro, qual fornecedor que tu não vai encontrar muita burocracia na hora do problema, né? Na hora da devolução desse material, quando isso acontece de problema, porque é muito comum isso acontecer hoje, tá? Então, falando de tecidos de empresas que a gente compra, atacadistas, que a gente compra rolo fechado, tá? Hoje no mercado, eu posso citar as que eu conheço, eu sei que existe uma infinidade de importadoras, tá? Mas eu vou citar as que eu trabalho aqui no ateliê, tá? E antes de eu falar o nome, vou frisar uma coisa assim, ó. Empresa que me dá muito problema, eu descarto. Por isso que eu falei que algumas delas, desculpa, eu tenho desde o início e outras ficaram pelo meio do caminho. Empresa que me dá problema, eu fujo, tá? A gente tem que evitar, porque já não é fácil trabalhar com tecidos com problema. Imagina se a empresa acaba criando uma burocracia muito grande. Então, por isso que a gente tem que sempre ter esse conhecimento. Empresas de tecido, tá? Que eu gosto de trabalhar aqui. Quem já me acompanha mais tempo, quem é meu aluno, sabe que eu já até passei contato, tá? Então, os linhos, os linhos poliéster, eu gosto muito de trabalhar com os linhos da Reta Têxtil, gosto muito de trabalhar porque a Reta é uma empresa bem boa. Cortex, eu trabalho com a Cortex também, tá? A gente em outra live estava falando sobre estática, né? Que foi um problema, que é um problema de alguns lotes de tecido, né? De linho principalmente. Então isso é algo que a gente precisa cuidar. Então já tive sim problema de estática com a Cortex, mas sempre consegui resolver, a empresa troca. Então essas empresas que eu falo são empresas que dá problema? Dá, mas eu consigo resolvê-los, tá? Dá dor de cabeça? Dá, porque às vezes não é nem a questão do problema em si, mas o estresse que isso causa pra gente, pro cliente, porque acaba atrasando a entrega por conta de produto de má qualidade, enfim. Então, gosto de trabalhar muito com a Reta, gosto de trabalhar muito com a Cortex. O que eu costumo fazer? Eu seleciono. Por exemplo, eu vou testando alguns tecidos e se o tecido tem problema, vamos dizer que eu compro, sei lá, um Oxford. Se eu compro de uma empresa que a gramatura dele é uma e da outra eu vou fazer um teste e o tecido não é tão bom, então eu sempre tento comprar daquela que é melhor, tá? Essa seleção a gente precisa fazer, tá? Precisa fazer para diminuir, tentar, né? Pelo menos diminuir a margem de erro, né? Mesmo com essa seleção que a gente tenta fazer
muitas vezes, assim, no meio dos tecidos tem às vezes peças inteiras que a gente precisa devolver, tá? Então eu imagino que isso vai ser um problema constante na vida da gente. A gente precisa acostumar com isso, principalmente empresas que não têm a parte de revisão, tá? A Cortex, por exemplo, eu consigo pedir de duas formas. Eu compro com revisão ou sem revisão. Com revisão, demora um pouco mais para chegar ao meu pedido, então é uma dica para quem vai comprar com revisão que não tenha tanta pressa, que não deixe terminar o estoque para depois fazer o pedido. E sem revisão, então eles pegam o tecido e mandam, né? Com revisão, demora um pouco mais para chegar, mas eu tenho uma margem de problema menor. Quando a gente tem pressa, não tem jeito. Às vezes o tecido demora a chegar, né? O tempo de vir de lá para cá leva em torno de 10 dias, às vezes até mais, dependendo da transportadora, enfim, e dependendo da região que você mora, né? Tô falando da minha. Mas quando eu posso pedir com revisão, eu tenho menos problema, tá? Nesse pedido que eu faço. Oi, gente, boa noite, Jaque, Gisele, boa noite. Então, isso que eu já vou ver tua pergunta, tá, Janice? Então, isso que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Qual empresa eu vou selecionar? A que é minha parceira ou a que não é minha parceira? Aquela empresa que te dá problema, que fica criando ponto, que fica fazendo coisa assim, tipo, não, querendo justificar o problema do tecido e não querendo resolver o problema, a gente tem que fugir, tá? E tem muita empresa assim. Uma vez eu recebi um e-mail, não sei se vocês lembram de uma live que eu fiz mostrando um blackout, que é a forma que a gente faz o teste para ver se ele tá com problema, né? Quando a trama tá aberta. E eu recebi um e-mail da fábrica me explicando como que eu deveria costurar o tecido, porque o meu tecido estava dando problema porque eu trabalhava com ele de uma forma diferente. Pensa numa mulher brava. Eu fiquei muito brava, porque eu respondi para a empresa assim: quando o tecido é bom, eu trabalho de cima, de frente, de lado e não vai me dar problema. Então não é a forma que eu tô trabalhando, é o tecido que está com problema e ponto, vamos resolver. Então é essa questão que eu falo, que a gente precisa identificar qual o melhor fornecedor, tá? Deixa eu ver só o que a Janice mandou. Estática, você se refere àquele tecido que parece que tem uma liga, parece que se gruda e não dá mais câmera. Isso. Nossa, Janice, eu já tive muito problema de tecido assim, tá? Hoje, graças a Deus, diminuiu muito. Mas eu tive muito problema de tecido assim, gente, muito, tá? Foi uma época, assim, bem difícil. E vou falar... na época, assim, que aconteceu isso, as empresas tentavam talvez até diminuir a margem de prejuízo deles, né? Porque eu imagino deve ter sido gigantesco. E falavam dicas de lavar com amaciante, fazer tudo balela, tudo não funciona. Tecido com estática, gente, não adianta. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, tecido com estática não resolve. Tecido com estática descarta. E outra, elimina do teu ateliê se tu tem um tecido com estática, porque a impressão que dá é que quando tu tá com um lote daquele, quando tu tá com um tecido com estática, parece que ele passa até para um que não tem. Então, gente, é horrível, sabe? Faz assim, ó, nem vou falar baixinho. Porque faz tempo que não veio tecido com estática, mas o linho é um problema. Então vamos falar baixo para não elogiar muito, tá? Porque quando começa, gente, é o caos, tá? Graças a Deus que eu consigo devolver. Você consegue trocar esse tecido? Janice, é assim, ó. Cada empresa tem uma regra, né? Eu vou falar, quando eu tive problema com estática foi com a Cortex, tá? Mas a Cortex, ela é muito boa quanto a isso, tá? Para resolver esses tipos de questões. Pelo menos o representante que me atende, ele é muito legal, assim. Então, tanto o Ricardo quanto a Michelle são pessoas incríveis, assim, que
não posso reclamar. Então, se eu tô com problema, eles fazem de tudo para resolver. O que acontece? Já vou te responder, tá? Ali alguém me fez pergunta o que é tecido com estática. O que acontece? Cada empresa tem uma regra. Então, a Cortex, por exemplo, tecido confeccionado, não. A gente precisa identificar o problema antes de costurar. O problema da estática é que muitas vezes a gente abre o rolo, olha o tecido e dá a impressão que tá tudo bem. Só que daqui a pouco ele parece que ele vai indo, metade do rolo ele começa a querer colar. Principalmente, sabe aquele dia de inverno que dá aquele vento sul que a gente fala? Então, tu mora no Rio Grande, né? Então aí deve ter bastante frio também. Parece que ele cola ainda mais. Gente, ele é incrível, é demais. Então assim, ó, o que tem que identificar? A Cortex, até que eu sei, ele só aceita tecidos com mais de 20 metros na peça, né? Então, acima de 20 metros, tu pode mandar tudo de volta. Entre em contato com eles e eles são super legais. Não pode ser tecido confeccionado e nem menos de 20 metros, tá? Fora isso, Janice, tu pode devolver, tá? Se tu comprou direto da Cortex. Se tu não comprou, se tu comprou de repente uma representação, se vocês compraram, né? Aí tem que entrar em contato e devolver na fábrica ou no lugar que vocês compraram. Porque não adianta. Quanto mais mexe, mais ele cola. Vou responder para a pessoa que me perguntou o que é tecido com estática. Estática, eu vou falar de uma forma bem simples de você entender. Estática é assim, ó, principalmente acontece no linho poliéster, né? No voile flamé, não sei como você conhece, mas aquele linho que tá no mercado aí que todo mundo conhece. Ele, quando você pega, parece que até a tua mão fica com... Não é uma cola, mas ele fica... Tu sente na tua mão, assim, o toque dele. E quando você junta o tecido, ele gruda. Então, quando a gente vai abrir o tecido, tá? Por mais que a gente aqui na loja tenta fazer isso, mas muitas vezes a gente cai nessa também, tá? Parece que tu olha, uma pergunta para outra, não tá colando, cada um dá uma opinião. Quando vê, montou a cortina, começa a mexer, aquilo quando vê tá colando. Aí tu vê quando tu pendura que ele realmente, as pregas não caem, não com fluidez, assim, né? Ele fica meio colado. Tu puxa a cortina pro lado, eu até brinco, que se tu fizer assim, ó, no tecido, ele gruda. Eu digo, olha, já vem com pingente colado, já, né? Porque não precisa nem botar nem amarrar o chale. Eu prendi assim, ó, já ficou. Então, essa é a estática. Se tem pouca estática, é mais difícil de identificar esse problema, tá? Mas a questão é buscar empresas que consigam resolver, tá? Esse é muito, muito, muito importante, a gente ter esse conhecimento. Sim, com certeza, Janice, com certeza. Se tu tem dúvida que tem estática, devolve, não coloca na produção, vai por mim. Diz pra Denise lá não colocar, porque assim, ó, é problema, tá? E como eu falei antes, parece que contamina o resto que tá por perto, tá? Eu já tenho trauma disso, porque eu já perdi bastante pela dificuldade que a gente tem de identificar antes de confeccionar, tá? Vi muito problema na gaze de linho gelo. Eu te digo que não existe cor, tá? Lotes. Às vezes o cinza tá assim. Daqui a pouco vem o branco, daqui a pouco vem o off, enfim, dependendo do lote, é dessa forma, tá? É um problema grande, tá? Então, quem puder devolver, e as empresas sabem desse problema, tá? Então, assim, no começo foi bem difícil, assim, quando começou, né? Teve uns 2 anos atrás, começou essa onda, depois 2 ou mais, não sei, uma onda grande, eu troquei muita cortina de cliente, tive bastante prejuízo também porque os confeccionados da empresa não pegavam mais e eu não percebi que estava dessa forma, enfim, e depois acabou dando um problema gigante, o prejuízo ficou para nós, para a empresa, né, porque eu não consegui devolver para a fábrica e enfim, ficou tudo por assim. Então assim, a gente aprende muitas vezes no erro, né, eu lá atrás não tinha nenhuma preta da vida que me adiantasse esse problema, né? Não tinha nenhuma preta da vida que resolveu fazer uma live e passar as informações, né? Então, assim, ó, quebrei a cara bastante, tá, gente? Então, por isso que é tão importante essa conversa, porque, ó, o que eu falo sempre, tem muitas coisas, principalmente na nossa live de terça, que é a live das respostas,
que às vezes, quase toda terça eu às vezes respondo uma pergunta ou outra repetida, mas que às vezes são pessoas novas que deixaram lá na caixinha, mas eu faço questão de responder. Por quê? Porque às vezes naquele momento a pessoa que está assistindo vai ser a dúvida daquela pessoa que está assistindo, que é nova, ou que até já é alguém que acompanha, mas que perdeu a live ou que perdeu a hora dessa resposta. Então por isso que é tão importante a gente passar essas informações, porque não ajuda só a Janice que me fez a pergunta, ou outra pessoa ali que eu não sei o nome que me perguntou, ajuda outras pessoas que às vezes estão assistindo ou que vão assistir depois, porque essa live sim fica gravada, e vai ajudar muita gente, tá? É às vezes uma pequena informação que a gente nem imagina o quanto que isso é grandioso, né? Bem isso. A Gislene, sim. Tá, enfim, então voltando, né? A gente tava falando de fornecedor, já fui falar dos perrengues dos tecidos. Tá, então eu trabalho com a Reta, né? Como eu falei, Reta Têxtil é muito boa. Existe uma infinidade enorme, tá, gente? De fornecedores. Cabe a vocês identificar os melhores, tá? O que eu tô falando são os que eu trabalho, mas existe uma infinidade. Gaze mais aberta, gaze mais fechada, gaze mais dura, gaze com mais caimento, gaze com menos caimento. O que que eu busco, tá? O que que eu busco? Por exemplo, de tecido. Quando é um tecido novo, o fornecedor te apresenta um tecido novo. Se tu tiver condições, tá, de não comprar direto um rolo, ou tenho condições, vou comprar porque é um lançamento da fábrica, mas compre, se for para comprar rolo, compre um só, para teste, para daí tu saber, não, opa, esse tecido é legal, então eu vou continuar comprando. Isso diminui a margem de erros, a margem de perca. Muitas vezes, tá, eu trabalho com catálogos de tecido, que eu imagino que muita gente trabalha também, né, todo mundo, creio, né, principalmente quem vende, né, quem vende o tecido em si. Então, quando o meu cliente vem escolher uma cortina, primeiro eu olho a composição, que eu já falei em outras lives, enfim. Mas muitas vezes a gente arrisca de comprar um tecido e a gente não sabe, né? Se ele é bom, como que vai ser, se ele vai amassar e tal. Então eu tento fazer uma compra bem pequena e eu testar primeiro. Por que eu falo que eu praticamente não me incomodo com pós-venda? Porque tudo isso eu vou diluindo isso, eu vou descobrindo isso com pedaços menores. Às vezes compro um pedaço para fazer um teste numa cortina aqui para loja ou para fazer um chale, alguma coisa assim, mas daí eu vou descobrindo quais os tecidos que são bons, quais que não são, o que não é eu já elimino do meu catálogo, enfim. Então dessa forma a gente consegue diminuir erros. Já vou passar de acessórios, tá, Celeste? Para mim aqui no Mato Grosso é mais difícil de achar fornecedor, mas assim, claro, cada região, eu imagino que tem, não sei, talvez se tu já pesquisou, né? Porque eu imagino que todo estado deve de ter um fornecedor não sei se quando tu fala de fornecedor, tu tá falando de comprar rolos inteiros ou se tu tá falando de comprar tecidos fracionados. O que é uma dica para tu fazer? Se tu for lá e digitar, várias empresas... tu não precisa comprar só de Mato Grosso. Por exemplo, tem uma empresa que o nome dela é Best Tecidos, que é de São Paulo. Eles mandam o catálogo, tu compra o tecido de lá, entende? Eu também compro. Eu não compro tecido fracionado só de Santa Catarina. Lógico, tu tem que incluir frete, tem toda uma questão, né? Mas tu pode estar comprando sim de estados que não seja o seu. A gente pode estar fazendo essa busca na internet ou até trocando ideias com outras pessoas que já trabalham para passar o nome dos fornecedores. Mas essas empresas que eu estou falando, eles mandam para o Brasil inteiro.
Então não importa se você mora no Mato Grosso ou qualquer cidade, você consegue sim comprar, desde que tenha um CNPJ. Rolos inteiros. Você pode fazer o cadastro na Cortex, na Reta Têxtil, na Litoral Têxtil. Tem a Branil, que eu gosto muito, que essa sim é uma empresa com produtos nacionais, vende importados também, mas tem alguns que são nacionais, tá? Então tem várias, tá, Claudineia? Várias empresas que tu pode sim comprar, tá? Porque tu faz o teu cadastro na empresa, se tu tem o CNPJ, o que a gente não consegue? Quem não tem CNPJ não consegue comprar direto rolos fechados, né? Isso é fato, porque ele só vende para pessoa jurídica. Mas quem de varejo, aí tu consegue comprar no CPF, né? Mas empresa, aí você tem que ter o CNPJ se você quiser comprar, né, rolos inteiros, tá? Mas com certeza, se você quiser o contato, eu até passo, tá? Eu até hoje, depois da live, vou colocar no grupo lá o contato dos fornecedores que eu trabalho. Mas isso eu citei alguns, eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo agora trabalham com outros também, que também são bons. O que eu falo é a gente ter essa questão de saber escolher qual o melhor parceiro, o melhor fornecedor e que tem melhor produto. E fracionando, porque eu não compro só de uma empresa. Por que é bom de tu comprar mais do que uma? Por que é bom? Porque, por exemplo, época de final de ano, falta muita mercadoria. Isso é fato. O que é bom a gente ter conhecimento, tá? De saber, dessa empresa, tô citando nomes, tá, gente? Sei lá, da Litoral, eu gosto do Oxford, a gramatura dele é bom, então eu vou comprar da Litoral. Mas o da Cortex, vou chutar nomes, né? O da Cortex eu gosto de usar o linho deles, ou gosto de usar o blackout. A Cortex, por exemplo, tem um blackout de 3 metros de largura, eu adoro comprar o de 70%. Por quê? O 3 metros, ele me dá mais aproveitamento no tecido, entendeu? E não são todas as empresas que trabalham com blackout de 70% de 3 metros. Então, entende? Então, quando a gente tem o conhecimento de mais empresas, tu consegue ir de cada empresa, tu buscando o melhor produto. Porque tu não precisa comprar só de uma empresa, porque às vezes o linho é bom, mas o blackout não é, ou vice-versa, enfim. Então, você precisa ter esse conhecimento e tu ir buscando o que tem de melhor cada empresa. Essa é uma dica muito boa, tá? Principalmente nesses tecidos que são o carro-chefe, que são o que sempre você vai vender. Outra coisa, evitar de comprar muitas cores, né? Compre o básico, compra mais. O que é cores diferenciado, compra menos, ou nem compra de rolo, compra fracionado. Isso também é uma dica muito boa. Sim, a Cortex não é sempre, tem épocas que eles ficam bastante tempo em falta, mas a Cortex, o blackout de tecido, 70%, semi-blackout, né? A gente chama blackout, mas é semi-blackout. Tanto branco quanto aquela cor palha, aquela cor clarinha, que é o que eu mais gosto de trabalhar, tem no 3 metros, tá? Então, quando tem, eu já encomendo, porque isso me dá mais aproveitamento na cortina. Questão de barra, né? É bem melhor de trabalhar. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ok, só pensei que tinha alguma pergunta que tinha ficado para trás, tá? Então, assim, basicamente, né, sobre os de tecidos, claro que tu não precisa ter 15, 20 fornecedores, não. Tenha alguns, né, não pouco também, pouquíssimo, 1 ou 2 também eu acho que não, mas também não exagero, né, mas escolha bons fornecedores, isso é o mais importante, tá? Fornecedor a linha de varões, tá? A linha de alumínio, tubo deslizante, trilho, rodízios, fita wave. Claro que eu falo dos que são mais próximos aqui da minha região. Lógico que eu não vou buscar um fornecedor. Eu sei que se eu for lá na internet e pesquisar, eu vou encontrar uma infinidade de fornecedor.
Mas eu vou citar nomes dos que são mais próximos da minha região, aqui, região sul, e talvez você que é lá do outro lado do Brasil, tem que sim buscar fornecedores mais próximos de você por conta de frete, tá? Isso também é algo que precisa ser analisado. Uma empresa que se eu não me engano, é São Paulo, até foi postada no grupo esses dias, eu até nem tive tempo de comentar, mas que eu gosto muito, a qualidade deles é muito boa, é a The Victor. A The Victor é top. Quando eu fiz aquele hotel, o Cerro Azul, aquele hotel que eu postei, que a gente fez tudo varões pretos, tubo deslizante preto e os varões, varão suporte normal, sem ser o deslizante, tudo preto, foi na The Victor que eu comprei. Então a The Victor é uma empresa maravilhosa para quem gosta de ponteiras, para quem gosta de uma linha qualidade, tá? Porque isso é bem complicado, a gente tem que saber escolher também o acessório. Então, o grupo que eu tô falando é que a gente tem um curso de cortinas de alto padrão que está em andamento, já estamos na metade da aula, só respondendo ali que ela me perguntou. E esse grupo que eu falo é o grupo de alunos do meu curso, tá? Então é esse grupo que a gente troca informações, muito mais informações, que são os alunos do curso, tá? Logo, em novembro, ainda não tem data marcada ainda, não divulguei, mas final de outubro, início de novembro, a gente tem um lançamento do outro curso, tá? Então, se você gostar do conteúdo, acompanhe que a gente vai ter outro curso, tá? Logo a segunda turma, tá? Então, The Victor, eu adoro, tá? Ele tem uma linha para quem gosta, a linha de ponteiras de cristal, para quem gosta dessa linha mais elaborada, né? Eles têm uma linha maravilhosa. A The Victor tem eles têm tudo. Sim, a Laura, é verdade, Laura, eu vi que você postou lá no grupo e eu acabei, enfim, não consegui, vi lá e não consegui, tô com o cabelo aqui me incomodando. Eu vi lá e não consegui responder, mas eu trabalho bastante trabalhei bastante com a The Victor. Agora até que faz um pouco de tempo que eu não comprei mais, mas o hotel eu fiz todo com os produtos da The Victor. Uma empresa muito séria, muito boa também, muito comprometida, tá? Eu acho que é São Paulo, né? Me corrijam aí, mas eu acho que é São Paulo. A Nayá fazendo propaganda do meu curso, ó, obrigada. Mas muitas vezes por questões de frete, por questões de quantidade que eu vou comprar naquele momento, eu acabo comprando de empresas próximas aqui da minha região, tá? Sabe, isso tudo, isso não tem como eu falar qual que é o melhor, vocês vão ter que analisar essa questão. Uma dica que eu falo para vocês quando é uma empresa nova. Por exemplo, semana passada me ligou aqui na loja uma empresa do Paraná, não me recordo o nome. Nossa, o catálogo lindo, maravilhoso, tudo, a foto perfeita, mas eu falei para ele, olha, jamais eu vou comprar um produto sem pegar na mão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me mandar uma amostra pelo correio, principalmente da linha de aço escovado, que, vou contar um segredo para vocês, eu odeio cromado. Isso é um gosto meu, tá? Não é que eu acho feio, eu acho lindo. Mas eu não gosto do cromado. Por que eu não gosto? O cromado, pra mim, ele já vem riscado da fábrica. Transportadora risca, não gosto. Cromado, dependendo da fábrica, solta uma... Não sei se a palavra é correta, uma resina, um negócio preto, dependendo da fábrica, tá? Então, eu amo vender escovado, preto, cromado eu fujo também, tá? De qualquer empresa, tá? Qualquer, não gosto. Mas como eu digo, é uma opinião minha, né? Isso a gente tem algumas coisas que é mais questão de... Enfim, tem cliente que às vezes compra, gosta e eu vendo, tudo certo. Mas eu gosto muito de vender a linha de aço escovado. Quando é o aço escovado... eu gosto só de vender com acabamento de verniz. Eu não compro de outra forma. O acabamento com verniz, ele dá
Quando a gente vai no tubo deslizante, tá? E no outro também. O acabamento de verniz, além de ele manter o tubo sempre bonito, sempre lisinho, ele não solta aquela resina, tá? E o tubo corre de uma leveza, tá? Maravilhosa. Então, dica para vocês: aço escovado sempre com acabamento de verniz. Existem outros tipos de pintura, eu confesso que eu já testei todas. O que eu gosto é esse, tá? Deixa eu só ver o que a Gisele falou aqui. Ai, que legal, a Nayá é uma pessoa muito querida mesmo. Eu não conheço ela, tá? Mas eu sei que ela é bem querida. Deixa eu voltar no meu foco aqui, eu que sou curiosa, já fui aqui. Tá? Então, gente, ó, então, compro da De Vitor, como eu tava falando. Compro também aqui em Santa Catarina, tá? Eu compro compro da RM Alumínio, aí tem um preço um pouquinho maior, mas dependendo da quantidade que eu vou comprar, vale a pena por conta do frete, mas também é um produto bom. Compro da Barbosa Alumínio, que é do Paraná, que é muito bom também, que tem um preço legal, mas é algo assim que não tem muito, não é tão completa com relação a ponteiras. Então, geralmente eu tenho uns 3 ou 4 fornecedores de acessórios também. Da mesma forma que eu faço com o tecido, eu faço com os acessórios. Eu vou migrando, assim, vou indo e vou buscando, por exemplo, Barbosa tem um suporte de tubo deslizante que é caro, mas ele é muito bom, ele é forte, ele é muito bom. Então, cortinas mais pesadas, eu sei que aquele suporte é o que não vai me dar problema, mas ele é mais caro. E sabe? Então eu vou assim, ó, buscando cada empresa o que é melhor, tá? A Barbosa já não tem questão de acabamento, ponteiras, igual a De Vitor. Então, isso a gente tem que ter esse conhecimento. Sim, tem a Couselo também. Existem várias, né? Como eu falei, eu citei algumas que são mais próximas da minha região, mas esse Brasil é imenso, então tem várias empresas boas. Vai de vocês conseguir buscar qual o melhor, o que não vai dar problema, o suporte que vai ter um acabamento melhor, né? Isso vocês vão ter que buscar, ou que tem um preço melhor. Existe Pollux, nossa, tem uma infinidade, tá? Empresas de pingentes, fornecedores de pingentes. Muita gente me pergunta: Preta, onde é que tu compra teus pingentes? Gente, de pingentes, eu amo de paixão a Luba, tá? Amo de paixão, eu acho a Luba uma empresa completíssima, trabalha sob medida. Se eu quiser fazer um pingente diferenciado, verdade, a Trilho Suíço também é boa. Obrigado, Nayá. É tanto, ó, eu anotei alguns, tinha esquecido. Verdade também. Adoro. Tu estás falando de Balneário? Não sei se estão falando da mesma, tá? Mas é muito boa, tá? Trilho Sul eu conheço. Falei Trilho Suíço, Trilho Sul. Balneário, ótima também. Trabalha com persianas também. Trabalha com trilhos motorizados também, tá? Que é uma linha bem legal. A gente vai falar sobre isso, sobre cortina motorizada também em uma live dessas que estão programadas. Ontem a gente programou várias lives. Fornecedor de pingente. Luba é assim, campeã no mercado. Não tem quem bate a Luba. O fio dela é maravilhoso. Tem uma linha gigantesca de pingente. Se você quiser pingente grande, você tem. Se você quiser pingente pequeno, você tem. Pingente de fio, pingente de brilho, pingente criança, abraçadeira. Gente, é imenso. Tanto que cada vez que eu fazer pedido da Luba, eu fico perdida. Porque é muita coisa. E é um mais lindo que o outro. E tem os mais caros, sim, mas tem uns pingentes com um preço muito bom. Muito bom. Então, a Luba nossa, especial, espetacular, é tudo de bom. Não diminuindo outros também, que, por exemplo, a Riero é uma empresa que vende, sabe essas abraçadeirinhas de imã? Quem que me pediu hoje? Deixa eu me lembrar, hoje tanta gente mandou mensagem.
Alguém pediu sobre a braçadeirinha de imã. Arriero é uma empresa boa também, tá? Existe em Santa Catarina a Pingeart, que é do seu Talib, que eu gosto, que trabalha com aquelas abraçadeirinhas só cordão, assim, com imã, mas isso tem na Luba também. É que, gente, pingente é algo que todo mundo copia. Então, assim como varões tem igual em várias empresas, assim como tecidos tem igual em várias empresas, foi de você, né, Nayá? Eu já não lembrava mais quem tinha pedido. Então, assim, pingente é a mesma coisa. Lançou um diferente aqui, daqui a pouco lá no outro também tem, tá? Então, tem uma infinidade. Oi, boa noite. De franjas, né? Aqueles acabamentos. Também vou falar aqui de Santa Catarina, né? Tem a Estúdio M, que é Balneário Camboriú, que é muito boa. Tem uma linha assim mais nobre, coisas mais caras. Então eu também busco, se é uma cortina mais nobre, por exemplo, aquelas que eu fiz, que eu postei com aquelas franjas bonitas, aquela do hotel, que daí a cliente queria algo mais top, aí eu peguei da Estúdio M. Mas eu sempre busco, a gente tem que avaliar preço, o tipo que tu vendeu tua cortina, tem um monte de coisas, tá, que a gente precisa avaliar, tá? De pingentes é o que a gente pega. Celeste, Rodízio, Rosário, todas essas empresas, geralmente quando eu faço o meu pedido de acessórios, que assim, não trabalho com muito estoque não, tá? Eu acho que não é viável a gente ter muito estoque, a não ser que a pessoa tenha bastante grana para isso, né? Mas eu não trabalho com muito estoque, então eu vou compro um pouco de estoque sim, mas nada muito exagerado. Então, se eu faço meu pedido na Devitor, eu compro na Devitor. Porque dessa linha de rodízios, né, terminais, essas coisas, a diferença é muito pequena de um fornecedor para outro. Então, por conta de frete e tal, geralmente eu acabo comprando na mesma empresa que eu faço o pedido. Nesse momento eu vou pedir, sei lá, da Barbosa, então eu acabo comprando junto com a empresa que eu faço já o pedido dos varões, suporte e tal, para poder compensar. Tá? Mas não tenho eu já fiz pesquisa de preço, trilhos a mesma coisa, tá? Já fiz pesquisa de preço, quando eu vou fazer orçamento eu dou uma pesquisada e tal. Às vezes por conta de tempo de compra, tu consegue, eu dou uma chorada aqui, o meu fornecedor aqui tá com preço melhor, daí o outro lá dá uma baixadinha, ou consegue melhorar o prazo, mas basicamente é muito parecido os preços, né? Depende muito de quantidade que você vai comprar, né? E nós estamos falando de quem compra direto, tá? Mas essas lojas de tecidos que vendem fracionados, para quem de repente, sei lá, não quer comprar estoque ou enfim, não pode comprar estoque, barras de 6 metros, né? Mas essas empresas todas têm, tá? O importante é a gente ter o conhecimento e saber qual o melhor para não ter problema depois, tá? Outra coisa que me perguntaram, deixa eu me lembrar, aonde que eu compro a intertela? Ou entretela, como, né? Tem gente que chama de intertela, outros chamam de entretela, é a mesma coisa. Eu compro, já citei isso algumas vezes lá no grupo, mas eu compro, não sei da onde que não sei a fonte dele, tá? Não sei. Mas eu gostei tanto da intertela que ele vende que eu compro do representante da Reta. Eu já passei o telefone dele para algumas pessoas. Eu compro a intertela dele de 150 gramas, inclusive eu uso em tudo, tá? Gosto muito da intertela de TNT dele e eu compro sempre dele. Talvez eu pague um pouquinho mais caro, talvez sim. Mas nesse caso eu prefiro não correr riscos, porque eu acho que se o mais caro talvez é centavos, e esses centavos a mais, porque a intertela já é um produto barato, eu prefiro não arriscar. Então eu gostei tanto, eu já passei por tantos fornecedores de intertela, que quando eu achei o que é bom, que eu me adaptei melhor, tá? Não vou dizer que ele é o melhor, tô dizendo que eu me adaptei melhor. Eu compro dele, que é o Milton, que é o mesmo representante da Litoral e da Reta, o mesmo representante que me atende, tá? Então ele, já faz muito tempo que eu compro intertela só dele. Ô, Janda, deixa eu te falar, da onde que tu é mesmo? Que estado que você é?
Cortina motorizada, a gente vai falar sobre isso em outra live, mas é algo assim bem que a gente tem que ter bastante conhecimento para poder passar para o cliente sobre essa questão de cortina motorizada, tá? Tem questão de peso, tem várias coisas que precisa ser analisado. O rodízio é um pouquinho diferente, a forma de colocar, mas com certeza existe sim, tá? Eu geralmente compro os trilhos motorizados da empresa. Ah, tu é da Bahia. Eu compro da mesma empresa que eu tenho a loja física, eu vendo persiana, então essa empresa de persiana me vende o trilho motorizado da cortina também. Teria que dar uma pesquisada. Eu posso tentar te ajudar, tá, Jana? Mas assim, não saberia agora te falar, né? Por conta do estado que tu mora, teria que dar uma pesquisada aonde que tem, tá? Mas é muito bom. O Beth, o que eu acho diferenciado nessa intertela? Na verdade, assim, ó, eu já usei intertelas mais finas, mais moles, mais textura muito grossa. E essa pra mim, essa intertela, deu tão certo que, como eu disse, não digo que ela é a melhor, é que mais eu me adaptei, mais eu gostei do resultado, tá? Ela é uma intertela com uma textura bem regular, porque existem algumas intertelas que parece que elas são feitas com um resto de coisa, não sei. Eu já comprei intertela que até parece meio manchadinha no meio, assim, que a gente vê que parece que é de aproveitamento, entende? Algo assim. E essa não, ela é tão branquinha, ela é tão bonita, que eu gosto muito de trabalhar com ela, sabe? Mas não é que é uma intertela especial, não, eu imagino, talvez que é igual de todo mundo. Mas eu gosto da textura dela, da forma dela, tá? Sim, eu ouvi a Nayata falando que comprou da New Brás. Assim, ó, eu já comprei de vários fornecedores, né? E eu gosto bastante dessa que eu compro já do Milton há bastante tempo. Queria intertela com mais de 10 cm de largura. Às vezes eu consigo de 12, já consegui de 15, mas é uma intertela um pouco mais difícil de ser encontrada, tá? Sim, essa da New Brás talvez 150 gramas, essa que eu tenho também é de 150 e também é bem estruturada, tá? O nome da intertela é intertela de TNT, né? Essa Claudineia. É uma intertela de TNT, mas existe várias, tem algumas que são molinhas demais, tá? Essa que faz a cortina com prega, né? Eu uso pra tudo, tá? A intertela, assim, toda cortina, prega americana, prega macho, wave, tem que ter intertela, tá? Ela é bem boa. Meu Deus, já é 8:55. Nossa, a hora foi rápida. Gente, deu pra entender um pouquinho com relação a fornecedores, o que eu quis passar para vocês, que a gente precisa sim buscar fornecedores que te dão esse suporte na hora do problema, né? Então isso que é o mais importante, tá? O mais importante. Intertela da Bela Arte, não conheço, tá? Janda, não conheço. Sim, às vezes tem alguns produtos que são um pouquinho mais caros, mas vale a pena, né, a gente comprar. De 200 gramas, eu acredito que sim, deve ser muito boa também, principalmente para fazer o wave, né? Acredito que de 200 para prega macho ela vai ficar um pouco mais dura, né? Mais difícil de manuseio, eu imagino. Mas eu acabo usando a de 150 para tudo, tá? Essa que eu compro, né? Então, acho bem boa por conta disso. Eu tenho só uma intertela e eu uso para tudo que eu faço, tá? Geralmente eu uso de 8 e 10, de 8 centímetros quando é cortina de trilho, de cortineiro, e de 10 centímetros quando é tubo deslizante, quando fica aparecendo, tá? O padrão é esse, né? Fora disso, um caso ou outro a gente usa mais largo, né? Ou se às vezes o cortineiro é mais estreitinho, a gente acaba às vezes em poucas situações até cortando a intertela. Você usa spray de silicone? Você tá falando pro trilho? Assim, ó, muito raro eu usar. Por isso que eu falei do tubo deslizante de ser aquele com acabamento de verniz. Porque quando eu não comprava esse, eu vivia com esses sprays, tá? E assim, ó, dependendo do varão, esse spray, ele dá um problema bem complicado, porque acaba soltando uma resina, tá?
E depois que eu comecei a usar esse tubo, eu não tenho mais problema com isso. Então, praticamente eu não uso. Às vezes, quando a cortina já tá bem velha, assim, coloca um pouquinho, tá? Mas não precisei mais usar, graças a Deus, tá? A Tena Tecido de São Paulo é muito boa. Sim, eu imagino que de Tertela tem uma infinidade de fornecedores, né, gente? Então, é bom a gente citar nomes, mas o intuito hoje dessa live era, sim, falar sobre os meus, mas como eu falei e vou repetir, são fornecedores aqui da minha região, né? Então, a gente tá vendo gente aí do Brasil inteiro, então cada um precisa buscar o que melhor lhe atende, o que melhor lhe dá suporte, o melhor produto. E isso é algo que só você vai conseguir selecionar, tá? A gente precisa selecionar, mesmo que às vezes a gente acaba penando um pouquinho, né? Para correr atrás do melhor, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Meu Deus, já é quase 9 horas. Bom, gente, assim, antes de terminar nossa live, que já tá quase terminando, tá? Na próxima terça, novamente, a nossa live de respostas, né? Então, no final de semana, quem é novo aqui, vou falar de novo. No final de semana, sempre eu deixo uma caixinha de perguntas lá, falando para você perguntar o que você quiser. E se eu conseguir responder aqui na live, eu vou estar respondendo na live de terça-feira, às 20 horas. E na próxima quinta a gente vai ter uma live com um arquiteto novamente, falando sobre como combinar as cortinas com os ambientes, tá? Muito interessante, a arquiteta vai ser a Sulana, tá? Uma pessoa super do bem, super inteligente, super querida, tá? Então, fiz o convite para ela, ela aceitou, então creio que vai dar tudo certo. Na próxima semana, na próxima quinta, é um assunto muito importante, para a gente entender sobre isso novamente, sobre a importância de ter um arquiteto, de combinar as cortinas com os ambientes, tá? Isso é uma live, eu sempre falo que cada live que a gente faz é de aprendizado, é de troca realmente de informações, porque é muito importante a gente ter isso, né? É muito importante a gente conseguir passar para o outro também um pouquinho do nosso conhecimento. E sim, cada live que eu faço, eu também aprendo muito. Eu tô estranhando que pela primeira vez o meu Instagram não tá avisando que falta 1 minuto para derrubar minha live, né? Ah não, eu comecei um pouquinho mais tarde, agora que eu lembrei. Eu já tava faceira. É que tá faltando 1 minuto para as 9, mas eu acho que eu entrei, era 8:02, por isso. Vamos ver se ele vai me avisar. Então, já convidando vocês, tá? Para a próxima semana, né? E na próxima terça, gente, de novo, nosso encontro marcado aqui sobre o de respostas, que eu acho muito importante, para poder sim passar para você. Ó, acabou de me avisar meu Instagram, 2 minutinhos para terminar, tá? Então, essa live de terça, ela é muito específica, né, nas respostas do que vocês deixam lá na caixinha, né, as perguntas que vocês deixam na caixinha. Então, eu tenho certeza que às vezes a sua pergunta vai ajudar outra pessoa que está assistindo, tá? Então, quem é novo por aqui, toda semana, às terças e quintas, a gente tem live de 1 horinha pra gente trocar ideias, tá? Então, eu espero vocês, as meninas e menino do meu curso, tá? Que espero vocês na próxima quarta-feira, né? Que é a nossa próxima aula, tá? E tá sendo, assim, muito bom essa nossa troca de informações, essa nossa troca de ideias, porque é válido, né? Essa experiência que a gente passa, né? E cada uma delas, como eu falo, eu também aprendo com vocês, tá? Tá sendo muito bom poder fazer essa troca de informações com vocês, tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês. Obrigada de novo pela presença de vocês aqui. Não vou citar nomes, porque senão eu vou deixar gente pra trás, mas ó, um beijo pra vocês. Bom final de semana, tá? E, enfim, a gente se encontra de novo na terça-feira, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite pra vocês. Beijo!